Assim, existe o outro ou existem os outros? Existem esses outros imateriais, imponderáveis, ou existem os outros dos quais necessitamos declinar características, qualidades e defeitos para que possam ser pensados? Concordamos com essa última alternativa. Há outros e outros. Há outros que são próximos, outros que são distantes. Há outros que são feios, outros que são bonitos, outros que são amados, outros que não são queridos. Existe o louco, existe o bandido, existe o poeta, existe o mendigo, existe o ladrão, existe o estrangeiro. Todos esses outros são espécimes particulares desse grande outro. Há outros que são famosos, há outros que são completamente desconhecidos na multidão anônima. Há outros que são pobres, há outros que são ricos, há outros que moram próximos, há outros que vêm de muito distante. Ocorrem centenas de outros, milhões de outros, inimagináveis outros. O outro é todos esses que não sou eu. Eu sou apenas este que sei de mim, mais o que os outros dizem a meu respeito. O eu e o outro, entretanto, formam uma díade, uma relação. Impossível pensar, então, o eu sem o outro, impossível pensar o outro sem esse eu que pensa a esse respeito. Daí, onde começa de fato o eu e termina o outro? Ou onde começa o outro e eu termino? Nascemos em uma história contada diante de nós, em uma língua que era falada antes que falássemos ou falassem a nosso respeito, em uma cultura estruturada antes que fôssemos e que permanecerá mesmo depois que partamos. E foram os outros que nos deram essa fortuna, a fortuna de viver, existir, estar vivendo, compreender uma língua, possuir sentimentos, porque tudo que somos somente é possível em sociedade. É o outro que formata nossa identidade, embora o outro seja percebido quase sempre a partir não da igualdade, mas da diferença. O outro, assim, é muito mais nosso próximo que imaginamos. Na verdade, somos todos os outros do outro, e por isso existimos. Sem que os outros nos vejam e digam sobre nós, na verdade, não seríamos. Todos os sonhos que temos, esses outros também os têm. As esperanças que possuímos, com certeza também estão nos planos dos outros, independentemente de credo, raça, ideologia, sexo, idade, une-nos uma circunstância, a condição humana. Somos todos humanos. O budista, o protestante, o católico, o islamita, o ecumênico, o panteísta, mas também brasileiros, franceses, portugueses, moçambicanos, e ainda flamenguistas, botafoguenses, 13 anos, campinenses, recifenses, paulistas, petistas, pefelistas, PMDBistas. Esses que somos, aqueles que se foram, os que virão ainda. Somos todos, para o melhor ou para o pior, humanos. E quais as duas principais características comuns a todos esses outros, tão diferentes entre si e tão diferentes de nós mesmos? A primeira é não serem nossos. A segunda é serem únicos. Ainda quando amamos profundamente, nos ensina a psicanálise, odiamos a quem amamos. E odiamos porque aquele alguém, de fato, não é nosso, não é inteiramente nosso. Essa a grande ferida narcísica que nos leva ao ódio. O outro não é nós e, por conseguinte, não é nosso. O outro não nos pertence, somente o nosso é realmente nosso. Não somos, não seremos jamais de todo. Necessitamos do outro que nos complemente. Não somos e não podemos tudo, precisamos do outro, dos outros. Somente um nós, eu, mais os outros, possuímos certas capacidades para certas coisas. E nesse vocábulo, nós, todos os nomes, o meu, o seu, os nomes dos outros, de todos os outros. Por isso, o nós pode tudo. E somos únicos. Essa é a nossa segunda característica. E ainda que vivamos 1000 anos, jamais encontraremos qualquer outro igual ao mesmo. Isso nos obrigando, portanto, a uma ética. Tudo que há, em termos de pessoa, é único. Mas, em geral,
infelizmente, não sabemos quem somos, não sabemos quem são os outros. Por isso, nunca somos nós. Quando muito, estamos nós, momentaneamente apenas, para logo depois retornarmos à nossa eterna individualidade, circunscrita a partir de nossa pele, caracterizada em nossas ideologias. Mas é possível fazer desaparecer essas fronteiras entre o eu e o outro? Fazer sumir esses limites entre nós mesmos e esses mesmos outros? O que são limites, fronteiras, se não espaços inventados não para unir, mas para separar pessoas, histórias, culturas, povos? Do lado de cá, eu, nós, os meus, o que é nosso. Do lado de lá, os outros e suas coisas. Pensamos, diante disso, por um momento, em um casal de namorados ao luar. Peter Berger, sociólogo canadense, afirma que não existe coisa melhor para pensar-se a sociologia que um casal de namorados ao luar. Principalmente porque sabemos todos, evidentemente, o amor é lindo. E eu complemento, não só a sociologia, mas todas as coisas relativas àquilo e àqueles que são homens e mulheres, sejamos nós, sejam outras e outros. Em um casal de namorados ao luar cabem, por conseguinte, a biologia que lhes formata o coração, que se estatela no peito, quando enlaçados sob a lua, pode ser pensada a química, responsável por todos esses hormônios que possibilitam, por sua vez, isso que é da ordem da atração física, possibilita a própria física, porque senão o que é a atração de corpos, senão essa força que une dois seres tão dessemelhantes, mas movidos pelos mesmos desejos, pelos mesmos anseios, pelos mesmos planos. Possível pensar-se, evidentemente, a história, porque é o homem dotado de uma historicidade que comparece, evidentemente, ainda quando, unindo-se a uma outra pessoa, fundem-se essas duas histórias alheias uma à outra, confeccionando-se uma terceira, a própria história do casal. Cabe, nesse casal de namorados, evidentemente, a geografia, porque é do homem as coisas do espaço. Cabe, sem sombra de dúvidas, a psicologia, cabe a economia. Todos sabemos que, de fato, não é barato, por exemplo, sustentar um namorado, uma namorada. Cabem, sobretudo, a filosofia e a poética. Digamos, então, desse casal ao luar, que em dado momento, a mão dele toca a mão dela e em um instante faz-se a transcendência. Não mais o eu barrado pelo ou esbarrando no outro. Há um nós, eterno, mesmo que durando apenas um instante, infinito, ainda que dotado de finitude. Há um nós capaz de desafiar o mundo e os deuses, capaz de engendrar sonhos e concretizar utopias. Esta, portanto, a proposta capaz de construir todas essas mesmas utopias, capaz de fazer valer todos esses mesmos sonhos. Apaixonar-se. Mas apaixonar-se pela humanidade, pela noção de humanidade, admitindo que, sendo humanos, nada do que seja humano nos pode parecer estranho, entendendo que o eu e o outro são relação, inexistindo ambos quando em separado. Para que possamos, então, concluir nossos dois convites, ou este convite único para duas coisas, especificamente, pensar nisto. Primeiro, pensar que, embora nem todos os animais sejam humanos, só o homem pode ser desumano, inclusive com os seus iguais. Segundo, pensar nisto: eu sou o outro do outro, logo, devo tratar